Que dia bom que o Senhor fez e que bom que você escolheu estar aqui com a gente, presencialmente, online. E eu não vou deixar vocês sem a possibilidade de ver os meus filhos pequenos, porque eles já não são pequenos. Quem já me conhece já sabe mais ou menos o tamanho deles, mas eu fiquei com inveja de ver as crianças pequenas e fiquei com vontade de mostrar algumas fotos para vocês no Dia das Mães, porque tem que ser cute, né? Você vai falar. E eu também, gente, bebê. Então vamos lá. Primeira coisa do Dia das Mães, a minha foto. Fala. Isso, né? Dá uma incentivada. Então minha mãe e eu, Mami Te Amo, ela com certeza está assistindo online. E muito bom, vamos lá. Isso é 81, né, gente? Vamos lá. Quem mais que a gente tem? Olha aí, gente, Juju. Sabe aquela mulher que canta aqui, que hoje está lá servindo ao Senhor em outra igreja, mas ela que essa é a Júlia. Eu estava aí, eu tinha acabado de fazer 19 anos, quando eu tive a Júlia, e ela é meu bebezinho, minha filha, minha culpada de eu ser mãe. Aí a gente tem uma foto do Beto, presta atenção nessa coisa. No dia que ele nasceu, essa primeira foto do Beto, pouquinho cabelo, né? Esse narizinho que continua até aí, esse é o Beto. E a gente tem a Lulu, gente, a minha espanholita, a gente já estava em outra realidade aí, já morando na Espanha. Eu estava com 25 anos, com a carinha mesmo, fala, mesma carinha, vai. Isso, a mesma carinha. Aí, essa é a Luísa, e depois a gente tem os 3 pequenininhos. Olha, gente, os cabelos como mudam. Mudou tudo. E tem mais uma que eu amo, acho que é a foto que eu mais amo deles. Essas 3 coisinhas que mudaram minha vida. E depois viraram essa próxima foto. Vocês vão ver que é isso que a gente tenta tirar uma foto do Dia das Mães, que foi ontem, né? Porque Dia das Mães hoje é todo na igreja, então a gente celebrou ontem essa aí, a minha história da maternidade. 3 filhos já que não são mais crianças, apesar de eu chamá-los de criança. Não são mais. A Júlia não deixa nem mais eu falar que eu tenho 3 adolescentes, porque ela fez 20. Eu tenho que assumir que eu tenho uma filha adulta, né? E essa aí é a minha história de maternidade. E quando eu estava vendo essas fotos, essa semana foi semana de ver fotos, eu fui selecionando, falei, vou mostrar, gente, porque, né, é cute, não é? Só que cada foto dessa, eu fui lembrando das memórias que eu tinha. Elas não são só fotos que mostram como os meus filhos eram, como eu era naquela época, mas essas fotos também me trouxeram memórias de lugares, memórias de situações, memórias boas, memórias não tão boas, memórias dos sustos da maternidade, memória do planejamento da maternidade, um susto depois, e a memória do filho que você achava que era espiritual e tem hoje 14 anos. São memórias dos nossos filhos quando a gente vê fotos, e eu tenho certeza que hoje, quando você estava procurando aí uma foto da sua mãe, da sua história, e você lembrou, semana passada, a Chapã me mandou uma foto do Rafinha, pequenininho. Quantas semanas ele tinha? Quantas? 30 semanas, gente. Ele era um ratinho, né? E ver esse menino agora contando, mamãe, eu te amo muito. E essas coisas vão trazendo à nossa memória as nossas histórias, e nem todas as nossas histórias de maternidade são boas. E quando eu estava pensando sobre isso, o que a maternidade significa para mim, o Senhor trouxe à minha mente a palavra misericórdia. Então, se tiver um nome hoje, é uma palavra de misericórdia. E não, eu não vou pregar só para as mães. Não, se você está aqui hoje, se você está ouvindo essa palavra, não é só para quem é mãe já. Hoje é dia de celebrar a mulheres, e não só essas mulheres que fazem todo dia e que amam os filhos mais que amam a bolsa, né, Cleber? Dona Beth, gente, Dona Beth está no meu coração. Há uns 2 anos atrás, eu acho que ela fez um post falando que ela assim, eu amo os meus filhos mais que eu amo bolsa. Aí ela virou minha rainha, né? Porque amar bolsa e amar os filhos está assim, ó. Essas mulheres que se entregam todo dia e que a gente está aqui, porque um dia uma mãe recebeu de Deus misericórdia. E essa palavra para mim ficou martelando na minha mente a semana toda. Maternidade, misericórdia. Mãe, misericórdia. E quando eu via vendo essas fotos, eu lembrei o quanto de misericórdia Deus teve de mim para me fazer mãe. Porque pensa numa incapacidade.
que eu tinha e continuo tendo, porque os filhos vão crescendo e aí você tem outros desafios que você já tinha aprendido e aí você tem uns que você não sabe mais lidar. Então você continua precisando de misericórdia. Mas é muito lindo e eu fico muito animada quando eu vejo como Deus faz as coisas, porque já sabem, eu sou meio nerd, eu vou procurar a raiz das palavras, e quando eu fui procurar a raiz da palavra misericórdia, a raiz da palavra em hebraico, misericórdia, tem a mesma raiz da palavra útero, ventre. Uau! Como que pode que no texto bíblico, vários momentos, a mesma raiz dessa palavra, que seria... Gente, professor de teologia não está aqui, então eu vou tentar falar em hebraico. É Rahem ou Rahim, que parecem, ou Rehem, são palavras com a mesma raiz. E essa raiz é usada para a palavra compaixão, misericórdia, e é usada para ventre. Aí eu tinha certeza de que essa era a palavra do Senhor para nós hoje. Uma palavra de misericórdia. A primeira vez que a gente vê essa palavra sendo dita na Bíblia está em Êxodo 34, 6. E esse texto conta quando Deus passou diante de Moisés. Deus estava falando para Moisés para ele escrever a lei nas tábuas. Então Deus passa diante de Moisés e diz para ele assim, vamos ler, Êxodo 34, versículo 6. Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta: Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade. E a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Quando eu vi esse texto de Êxodo, imediatamente eu vi uma mãe. Imediatamente eu vi uma mãe que fala: eu sou sua mãe. Hein? Eu tenho misericórdia de você, porque se eu não usar de misericórdia com você agora... Eu recebi uma mensagem agora, há pouco, que era assim: parabéns aos Dias das Mães e as havaianas que há 80 anos ajudam a gente a educar os nossos filhos. Porque você precisa de misericórdia para criar filho, ou não? Sim? Só eu, gente. Não fico irado com facilidade, a gente pode tirar essa frase? Né? Ninguém fica irado aqui com facilidade? E a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Mas isso não é uma mãe falando, isso é Deus falando. Assim que isso ficou muito claro para mim, que o nosso papel dentro da maternidade é ser e mostrar o caráter de Deus para os nossos filhos. Mas Érica, você está falando só para as mães? Não, essa é a função dos pais. Pais e mães fomos chamados para demonstrar o caráter de Deus para os nossos filhos. Amor e misericórdia estão os dois juntos. Deus age com misericórdia sobre aqueles que Ele ama. E a misericórdia derrama amor, mesmo e apesar do erro. Quem aqui já errou? Quem merecia ser castigado? Quem ficou livre de castigo? Apesar de você ter feito... Mas, não, Érica, mas peraí. Você está falando de misericórdia. A misericórdia derrama amor quando se podia ter sido feita justiça. E esse é o modelo de Deus para a maternidade. A gente derrama amor quando é necessário ou é possível fazer justiça. E quem é o nosso maior modelo de amor e de misericórdia? Jesus. Deus nos ama tanto, e esse versículo é maravilhoso, João 3,16, porque Ele amou o mundo de maneira tão grande, que deu seu Filho para morrer no meu lugar. A justiça diz que a Érica tem que morrer, que a Érica não tem acesso à vida eterna, porque a Érica tem que pagar a conta do pecado dela. Mas o amor de Deus é tão grande que manda Jesus para morrer e agir com misericórdia sobre mim.
A gente vê que misericórdia, ela vai diferente da justiça. Deus é justo, mas Deus é misericordioso. Um Deus justo faz e não tira de você as consequências, mas um Deus misericordioso caminha com você durante a consequência. Alguém já viveu isso? Eu vivi. Eu sou fruto de misericórdia. Eu já tomei muitas decisões erradas. Como filha, como esposa, como mãe, como cristã, como discípula de Jesus. Muitas dessas consequências, Deus foi justo e eu tive que lidar com elas. Algumas eu tenho que carregar na minha pele, outras são cicatrizes no meu coração. Mas existe misericórdia para mim e para você hoje. A maternidade e a misericórdia caminham de mãos dadas. Eu vou dar um exemplo rápido para vocês. Em 1 Reis, capítulo 3. Se você nunca leu, depois você lê, uma história interessantíssima. E eu vou passar rapidinho. Fala de 2 prostitutas que apareceram diante de um rei. E uma delas disse: meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. Eu tive um filho, 3 dias depois ela teve um filho. Daí passou um tempo, ela dormindo, virou em cima do filho, matou o filho dela. Ela percebeu que eu estava dormindo, trocou os bebês. E agora ela está falando que o meu filho morreu. E eu sei que não é o meu filho. E a gente veio aqui para você decidir. Tem um bebê morto, um bebê vivo. O que a gente faz? E o rei fala assim: me traga uma espada. Isso é Salomão, com sabedoria. Ele fala: me traz a espada. E aí ele vem com a espada. E ele fala assim: bom, se vocês não entram no acordo. O rei disse: essa afirma meu filho está vivo e o seu filho está morto. Enquanto ela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou: traga-me uma espada. E trouxeram-lhe. Então ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e depois a outra metade a outra. E a mãe do filho que estava vivo, movida com compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, não dê a criança viva a ela. Não, dê a criança viva a ela, não a mate. Então o rei disse: não matem a criança, deem na primeira mulher, ela é a mãe. A mãe pode ter o direito, e muitas vezes eu tenho o direito de fazer justiça. Eu tenho o direito de pôr lá e marcar, falar: eu que mando, eu que faço, tem que ser feito desse jeito. Mas a misericórdia diz: eu abro mão do meu direito, por amor. Eu tenho o direito de ser, ele é meu filho, mas eu abro mão, por amor. Eu e você somos hoje objeto da misericórdia de Deus. Eu e você não mereceríamos estar aqui. Eu e você recebemos misericórdia e perdão e salvação. Eu vejo misericórdia sobre a mulher que não planejou ter filhos. Porque Deus vai capacitar ela. Eu vejo misericórdia sobre a mulher que planejou ter filhos, porque ela pôde tê-los. Eu vejo misericórdia para a mulher que queria ter filhos, mas não as teve, porque Deus a consola. E eu vejo a misericórdia sobre todas as mães. Hoje não tem como falar sobre misericórdia e maternidade sem falar de uma das minhas personagens favoritas da Bíblia, que é Maria. Maria, a mãe de Jesus, é uma mulher que nos ensina sobre misericórdia. O primeiro texto a gente vê que Maria está lá, ela é uma virgem, ela está noiva de Jesus, de José, ela vai casar com José. E de repente o anjo chega para ela e diz: você é agraciada, você vai ter um filho. E Maria fala assim: como que é? Não estou preparada não. Mas Jesus, mas eu nem tenho apartamento. Jesus, mas minha casa só tem 2 quartos. Mas Jesus, eu não consigo ir para os Estados Unidos fazer, como que chama? Enxoval. Já faz tanto tempo que eu nem sei mais a palavra. O anjo fala para Maria: você é agraciada, o Senhor está com você. E a Maria ficou perturbada, pensando no que poderia significar essa saudação. E o anjo disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus.
Quantas vezes o Senhor derrama sobre nós graça, misericórdia, nós temos capacidade de fazer algo, de receber um filho físico, um filho biológico. Talvez você está pedindo para o Senhor e o Senhor te dá um filho adotivo. Talvez você está pedindo para o Senhor e o Senhor te dá filhos espirituais. Mas aí quando Ele te dá, você fala, não sei, não estou preparada. Sabe por quê? Porque Maria, como eu e você, nos vemos achando que é sobre nós. Mas a maternidade, o cuidado de pessoas, não é sobre mim e nem sobre você, é sobre Ele. O anjo diz para ela, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Maria engravida, José aceita, eles têm que enfrentar toda uma situação social. Vocês imaginam essa situação socialmente, a moça virgem, noiva, que engravida e fala que é do anjo. Eu brinco que se alguém de casa chegar a falar que engravidou do anjo, eu falo, pode trazer o anjo. Em 2021, traz o anjo aqui que a gente quer conhecer o anjo. É ou não é? Agora pensa 2000 anos atrás, o que Maria não fez, o tipo de certeza que ela tinha, do relacionamento que ela tinha, porque ela reconheceu que é o anjo que falava para ela. As pessoas não sabiam o que Maria tinha vivido, e as pessoas julgavam Maria, e quantas vezes o Senhor te prometeu algo, o Senhor disse que Ele vai te dar filhos espirituais, o Senhor disse que vai te dar pessoas para você cuidar, e você fala, como que é? Não dá, eu não tenho casa, mas não tenho nem marido, e Deus fala assim, nada é impossível para Deus, porque é por misericórdia, não é pelo seu poder, não é pelo que você pode. Existe graça sobre a vida de Maria, uma virgem, Deus a escolhe. Ela é grávida, ela está grávida. E de repente ela tem que fazer lá, como que chama aquilo que ela teve que fazer? O censo em outra cidade. Maria vai para outro lugar. Chega num lugar, chega a hora de ter neném, não tem quarto da Macro Baby. E agora? Deu ruim? Acabou? Olha Deus, não. O que o Senhor me deu, o Senhor falou que me daria filhos. O Senhor falou que vai me dar filho, mas agora o filho. Primeiro eu não tenho marido. Aí o Senhor então tá bom, marido. Aí agora eu não tenho onde nascer. Né? E aí não, pior, né? Porque se muda no meio da gravidez. Eu já me mudei no meio da gravidez e eu sei o quão difícil é isso. A Ana Paula também está aqui, falando, pelo amor de Deus, não quero mais me mudar durante a gravidez. Alguém mais se mudou durante uma gravidez? É muito complicado, gente. Ela se muda, não tem onde pôr o neném. O neném nasce numa estrebaria, envolto em panos no meio de bicho. Não devia ser instagramável a foto de Jesus. Maria escolhe fazer a maternidade do jeito de Deus. Sabe o que o texto diz? Lucas 2, versículo 21 e 22. Hoje eu mandei para as mulheres, falando, olha, esse é o melhor lugar para você comemorar o Dia das Mães. Seja você mãe ou seja a tua mãe. E eu amo esse texto porque diz assim, aqui 21. Completando os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual ele tinha sido dado pelo anjo antes de nascer, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés. José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Sabe o que foi? Que uma mãe que não estava preparada, uma mãe que não tinha onde ter seu bebê, que estava fora da cidade dela, sabe para onde Maria levou Jesus? Para o templo. Maria sabia que o filho não era dela. Maria reconhecia que ele era herança do Senhor. O milagre veio sobre ela e ela falava, agora eu só vou gerar. Agora ele saiu, ele é teu, Senhor. E onde eu apresento os meus filhos? No templo, na casa do Senhor. Ela escolheu fazer a maternidade do modelo de Deus. Ela chega lá, encontra Simeão. E eu vou tentar ir rápido. Encontra Simeão. Simeão reconhece que ele é o filho de Deus. Porque Deus havia dito a Simeão, olha, vai vir o bebê e você não vai morrer antes de ver o filho de Deus. O Messias, ele reconhece, ele fala para os pais. E a palavra diz assim.
E fala que ele falou o que aconteceria com Jesus e diz a Maria: quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Agora a menina virgem que não sabia ter neném, aí agora ela tem neném, o neném nasce na manjedoura, ela leva para o templo e a pessoa dentro do templo diz: seu filho vai sofrer, ele vai passar por coisas bem difíceis e você vai sentir como uma espada na tua alma. E nós ficamos dramatizando toda a questão da maternidade. Quantas vezes a gente chora, reclama? Mas Maria é o modelo que a gente tem de maternidade, sim. Porque não era sobre ela. Porque a maternidade não era sobre a mãe. A maternidade era sobre fazer e cuidar dos filhos que são herança do Senhor. As pessoas não são nossas propriedades. Os nossos filhos não são nossas propriedades. Os nossos discípulos não são nossas propriedades. As pessoas que nós cuidamos não são suas propriedades. Eles estão do Senhor. Então estenda misericórdia sobre a vida deles. E o texto termina assim. Lucas 2:51. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré. Continuava a ser obediente a eles, e a sua mãe guardava tudo isso no coração. Guarda isso, a sua mãe guardava tudo isso no coração. Amor e misericórdia. Recebemos de Deus a capacidade de gerar para Ele. O Senhor derrama sobre nós misericórdia. E nós temos filhos. Ah, Erika, mas eu não tenho filhos físicos, biológicos. O Senhor pode derramar sobre você misericórdia e você pode cuidar de filhos adotivos. Mas eu não sei se eu posso adotar, então o Senhor derrama sobre você misericórdia e você pode cuidar de filhos que não têm mães. O amor de Deus vai derramar e vai fluir através de você. Algo é posto em nós para ser gerado e devolvido para o Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Maria educa Jesus no templo. E a palavra diz em Lucas 2:40, o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Ele crescia no templo. Ele sabia onde era. A mãe dele tinha levado ele no primeiro lugar. Tinha reconhecido ele e sabia: eu sou do meu Pai. Jesus cresce. E no capítulo 2:41 passa uma parte muito engraçada, que eu falo que é o Esqueceram de Mim versão gospel. Quem sabe o que aconteceu com Jesus? Ele foi esquecido, gente. Pensa nisso. Eu perdi a Luísa uma vez num shopping, achava que a Antônia ia me matar. Maria e José foram para o templo, como eles iam todos os anos. Jesus tem 12 anos. E eles estão lá com um grupo de amigos. Daqui a pouco resolvem ir embora. E vão embora e caminham. Quanto que eles caminharam, gente? Um dia. Um dia. Quem aqui já ficou um dia caminhando e não lembrou que tinha esquecido o filho? Aí daqui a pouco Maria. Esqueceram de Mim total. Lembra do filme? Vocês assistiram? Do Macaulay Culkin? Quem nunca assistiu esse filme no Natal, né? Maria se esquece de João, eles começam a procurar entre os parentes. Falam: meu Deus, voltaram para Jerusalém. Quando eles encontram Jesus, Jesus está onde? No templo. Sabe por quê? Quando a gente tem criança pequena, o que a gente fala? Se você se perder, volta para esse lugar. Esse lugar aqui é o lugar importante. Volta para casa. E Maria e José vão falar com Jesus e falam: meu Deus, filho, por que você fez isso? Eles chegaram lá e Jesus estava conversando com os mestres, respondendo perguntando. E Maria dá um momento drama, quem nunca? Filho, por que você nos fez isso? Se eu e seu pai estávamos aflitos à sua procura. Eu fico imaginando, Jesus olhou assim e falou assim: mãe, faz um dia que você está andando. 3 dias depois você me acha e agora você está chorando? Culpa minha? É a mãe de Jesus. Tem misericórdia sobre você, mãe que esqueceu seu filho na escola. Tem misericórdia sobre você, sobre mim. Vem, amém. Ele fala assim: porque vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu Pai. Eles não entenderam o que Jesus dizia.
Mas eles disseram assim, ele voltou com Jesus, Jesus voltou com os pais, e a Bíblia diz que ele era obediente. Sua mãe, porém, o versículo 52, guardava todas essas coisas em seu coração. O que você tem guardado no seu coração? Amor e misericórdia. Nós fomos chamados para revelar o caráter de Deus para os nossos filhos. Caráter de amor, caráter de misericórdia. Muitas vezes você pode agir com justiça, mas hoje eu te peço, ore e olhe e trate e cuide, demonstre amor e misericórdia. Eu já contei essa história muitas vezes, as meninas do Vida Coffee já escutaram. Mas talvez você ainda não. Um dia, numa situação mais difícil que eu passei, uma das mais difíceis que eu passei com os meus filhos, eu tinha muitos direitos de dizer muitas coisas. E naquele momento, eu olhei e falei, o Espírito Santo falou para mim assim: você é fruto da minha misericórdia. Estende misericórdia. Eu só consigo perdoar quando eu entendo que eu fui perdoado. Eu só consigo ser misericordioso quando eu entendo que eu sou fruto da misericórdia. Nós não precisamos de um monte de teoria para cuidar de filhos. Nós não precisamos de um monte de teoria para saber o que fazer, quando eu ajo, como eu ajo. Você precisa demonstrar o caráter de Deus, de amor e de misericórdia. Aquele que recebeu misericórdia, estende misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. E Jesus diz em Mateus 9, ele fala: eu quero que vocês entendam e aprendam, porque eu desejo misericórdia e não sacrifício. Ah, mas maternidade é sacrifício, Érica. Você nunca teve que ficar a noite inteira? Você nunca teve que... Como que foi a sua vida? Sacrifício é algo que demanda de mim, algo que eu tenho controle. Vocês lembram no que... Eu já estou terminando, viu, gente? Quando a gente vê no templo, no Antigo Testamento, a oferta de sacrifício, a pessoa tinha que ir procurar o cordeiro perfeito, lembram? A gente ia lá, quem não conhece essa história vai fazer grow, vai fazer teologia. Pegava o sacrifício perfeito, olhava, analisava, levava até o templo, entregava como oferta. Era o teu trabalho entregue ao Senhor. Sobre a vida das nossas famílias, das pessoas que estão sob o nosso cuidado, sejam eles físicos, filhos biológicos, filhos espirituais, filhos adotivos. Tenha você ainda filhos ou não tenha mais, se você perdeu. O que o Senhor não quer de você é sacrifício. Não chegue para Deus e fale: olha, Deus, eu fiz tudo isso por Ele e agora Ele está fazendo isso para mim. Senhor, eu fiz tudo isso por Ele e agora Ele me trata desse jeito. Deus, Ele não está buscando que você faça sacrifícios. Ele deseja do seu coração e do meu coração misericórdia. Deus nos chama a uma maternidade de entregar o que é dele. Hoje é dia de misericórdia. Hoje é dia de misericórdia para mim. Hoje é dia de misericórdia para você. Hoje é dia de misericórdia para mim, para você. E para aqueles que talvez que na sua infância erraram com você. Vou pedir para você ficar de pé. A gente está terminando. E eu sinto que hoje é um dia que talvez você precise entender e orar e pedir para o Senhor sobre perdão. Você já pensou o quanto muitas vezes você tem buscado e você tem sofrido as dores do passado? Porque eu não consigo perdoar tal pessoa do meu passado, eu não consigo perdoar a minha mãe, eu não consigo perdoar o meu pai, eu não consigo aquela pessoa que errou comigo. Efésios 2, 3 e 5 diz assim: de fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. O amor de Deus por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus,
nós somos salvos. Hoje é dia de graça. Hoje é dia de misericórdia. Hoje o Senhor não quer só te animar como mãe e te dar uma lista de regras quando as crianças fizerem. Você fala, meu Deus, como é que eu aplico a misericórdia aqui? Viver a misericórdia e receber a misericórdia de Deus é muito mais profundo do que isso. Eu preciso ter consciência do quão morto espiritualmente eu estava. Quantas vezes a minha e a tua reação são fruto da morte espiritual. Quantas vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos sobre as pessoas que estão ao nosso cuidado, querendo garantir, dizer para elas, tem que ser justo, você tem que pagar, você fez isso. Mas hoje o Senhor diz para você, você é fruto de misericórdia. Eu e você estávamos mortos espiritualmente, mas hoje tem salvação pelo sangue de Jesus. A salvação para as mães. Se você é mãe e você sabe como eu que errou, tem a salvação para a gente. A misericórdia nos alcança. Tem salvação hoje para os filhos. Talvez você não foi o filho que você queria ser e está carregando esse peso o tempo inteiro. Você não precisa só se perdoar, você precisa receber de Deus perdão e entender que o sangue dele te purifica de todo pecado. A salvação para você, filho. A salvação para aquela que talvez não pode gerar fisicamente. Que talvez hoje seja um dia de sofrimento. Mas entende que espiritualmente ela pode gerar filhos para a glória de Deus. O Senhor te chama hoje para abraçar aquele que precisava de uma mãe. A gente está vivendo num mundo de pessoas independentes, que sofrem sozinhas, que lutam sozinhas, que sentem falta do colo, mas o colo nem sempre está disponível. Uma das últimas palavras de Jesus na cruz está em João 19, 25 a 27, que diz assim: perto da cruz de Jesus estavam a sua mãe e a irmã dela, Maria, e esposa de Clopas, e também Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe e perto dela o discípulo que ele amava, disse a ela: esse é o seu filho. Em seguida disse a ele: esta é a sua mãe. E esse discípulo levou a mãe de Jesus para morar dali em diante na casa dele. Eu vou pedir para você hoje pensar em alguém que precisa hoje do teu abraço de amor e de misericórdia. Você é mãe, se você é pai, se você é homem, se você é mulher, se você está ouvindo isso, não importa a sua idade, não importa a sua condição econômica, não importa a tua história, porque estávamos todos mortos espiritualmente, mas a misericórdia foi lançada sobre nós. Nós fomos cheios de perdão, nós estamos cheios de amor. Hoje é dia de estender essa misericórdia, de compartilhar esse amor, porque é esse amor que muda, que transforma, que nos faz gerar cada vez mais filhos. Uma maternidade saudável é uma maternidade que sabe que os filhos não são meus, os filhos são de Jesus. Então os meus filhos não estão para fazer o que eu quero, eles estão para glorificar o Senhor. Eles não são minhas propriedades, eles são propriedades do Senhor. Quem são as pessoas que estão do teu lado, que o Senhor colocou para que você cuide como filho? Hoje abrace, estenda a misericórdia. Que a misericórdia do Senhor esteja sobre a tua vida hoje. Entregue hoje no altar tudo o que você precisa. Entregue hoje no altar a tua dor. Talvez a dor do filho não planejado, talvez a dor do filho que não veio, talvez a dor do filho perdido, talvez a dor da mãe perdida. Hoje tem misericórdia, tem amor por você. O Senhor hoje dá sobre nós salvação. A gente não precisa sair daqui carregando peso nenhum. Vem diante do altar, vem para os braços do Pai. Aleluia.